Pessoal, bom dia! Esse é o primeiro vídeo do meu canal. E o meu objetivo aqui com vocês é de apresentar toda a experiência que eu tenho no mundo corporativo e também uma experiência pessoal, uma bagagem que eu construí nesses quase 47 anos, eu completo nessa semana, dia 14 de julho, o que eu aprendi na prática, na escola da vida, que eu falo que é a maior escola que a gente tem, e também nos últimos processos de desenvolvimento pessoal que eu venho construindo. Então, eu venho passando por uma jornada de autodesenvolvimento desde 2019 e que hoje me elevou e me colocou num patamar onde eu me sinto segura para vir aqui, para externalizar todos esses meus sentimentos, todo esse conteúdo, tudo que eu tenho para oferecer para o mundo. Eu sempre tive em mim aquela sensação de que eu não poderia passar desapercebida pelo mundo. Eu sempre gostei de aparecer, de marcar uma presença, mas de uma maneira saudável, deixando uma comunicação, deixando um legado, deixando uma informação. E hoje eu já me sinto pronta para esse momento da vida, né? E nesse ano de 2023, eu passei por várias mudanças, agora até uma mudança física, eu fiz uma blefaracalase, então por isso que eu estou ainda com esse olho roxo, né? Que é a retirada do excesso da pele em cima dos olhos e a retirada até de uma gordura também, então eu estou num processo assim de transformação física também, né? Eu falo que é preciso coragem para algumas atitudes e de uma forma corajosa eu estou iniciando esse canal aqui de cara limpa, lavada, mostrando realmente essa imperfeição e esse momento de transformação. Até porque eu acho que é mais bacana realmente contar uma história, contar experiências, quando você realmente vem de uma forma limpa, despretensiosa e verdadeira. A autenticidade. Esse principal objetivo que eu trago aqui. Então, eu inicio esse canal me apresentando, contando um pouquinho quem eu sou, de mim, né? E o meu objetivo, que é esse que eu estou falando, né, de realmente externalizar todos esses conhecimentos, toda essa informação, toda essa garra que eu tenho guardada aqui no meu peito, que eu tenho necessidade de contar e gritar para o mundo, e também de monetizar, né? Porque o meu objetivo também é fazer realmente desse conteúdo algo que retorne para mim de alguma forma. E além das trocas que com certeza eu vou criar aqui, que vão existir, que está me desenvolvendo no digital, vai me trazer esse retorno financeiro, né? Então, o objetivo principal é esse. Bom, assim, eu tenho em torno de 30 anos de experiência no meio de vendas. Eu falo que a minha principal mentora, inspiradora e a principal pessoa que realmente apresentou esse lado meu foi a minha mãe. Minha mãe tem uma história de vida linda, muito bonita, mas em resumo, aos 13 anos eu perdi meu pai, né? Nós somos 3 irmãos, eu sou a caçula, eu tinha 13 anos na época. E viemos de uma família de classe média normal. Nós estudávamos em escola particular, né? Tínhamos carro, uma vida social tranquila, nada muito esbanjado, mas também com uma certa qualidade. E de repente, de uma forma bem brusca, meu pai veio a falecer e nós ficamos sem o papai e minha mãe se viu ali à frente de uma família com 3 filhos, sendo que a mais velha tinha acabado de passar no curso de odontologia, um curso particular aqui em Uberaba, Minas Gerais, e que ela precisava manter a rotina desses filhos, né? A rotina financeira, principalmente, que eu via muito essa sede da mamãe de manter aquela qualidade que nós já tínhamos até então. Então a mamãe, de repente, se reorganizando, ela se viu indo para o Paraguai e comprando vários produtos para vender. E aí eu comecei a ver esse potencial de vendas muito grande na minha mãe. Minha mãe foi uma verdadeira sacoleira. Naquele momento do Paraguai, que ia, comprava aquele tanto de coisa linda, e a mamãe sempre teve muito bom gosto, principalmente para casa. Então ela começou a trazer produtos para casa muito bonitos e as amigas dela iam em casa comprar. Né? Eu lembro da mamãe no Natal, na época de Natal, ela trazia aquelas árvores enormes de 2,5 metros, 3 metros,
onde ela enfeitava em casa, ela montava a árvore de Natal, criava todo aquele espírito natalino para nós, né? Montava aquelas árvores lindas, de muito bom gosto, bolas vermelhas, douradas, laços, anjinhos por toda a árvore. E muitas vezes chegava uma amiga dela, uma cliente em casa, elogiando, e a mamãe falava: se você quiser levar, a gente desmonta e você leva essa árvore. Então eu vi na mamãe uma paixão pelas vendas, e também a questão que sempre me chamou muita atenção foi essa questão de tratar de uma forma que realmente era importante o financeiro. Então a mamãe atrelou o amor e a paixão pelas vendas no atendimento, na comunicação com suas amigas, com suas clientes, mas deixando muito claro a necessidade de realmente ter o retorno financeiro em cima daquilo. Então, assim, era muito bom financeiramente, sempre foi muito bom, mas era sem dúvida alguma, fundamental a questão desse retorno financeiro. É essa palavra. É o fundamental esse retorno financeiro. Então, eu passei a ver ali, a conviver com ela nesse desenvolvimento, nesse atendimento dos seus clientes. Era algo realmente maravilhoso, que me encantava e que eu via esse crescimento financeiro, esse desenvolvimento, onde a mamãe de repente comprava dólar, onde a mamãe de repente trocava um carro, de repente em casa tinham 3 carros, de repente em casa tinha 2 funcionárias ali trabalhando, ou seja, eu passei a ter a sensação de que até financeiramente nós passamos a ter uma qualidade maior de vida. Então, assim, a gente tinha uma qualidade bacana, né? Meu pai era realmente o provedor da família, mamãe tinha aposentado e ficava por conta dele, da casa, de curtir os filhos e ele também, mas de repente com essa ruptura, né, com a ida do papai, a mamãe assumiu tudo isso e trouxe ainda mais qualidade de vida para nós, né, financeiramente também, mas muito ensinamento. E eu sempre passei a observar muito o que as pessoas tinham a ensinar. Eu sempre, desde muito novinha, achei fundamental a questão de ter os mentores na vida, né? Eu até estou buscando aqui uma palavra de algumas anotações que eu fiz recente, né? Que eu quero falar, que eu quero externalizar aqui para vocês. É muito importante escrever. E eu anotei que a sabedoria está na escuta, na atenção plena às pessoas. E eu sempre tive isso. E eu acho que um dos pontos fundamentais desse meu desenvolvimento pessoal, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, atrelado a vendas, a conteúdo, a palavras que mexem comigo e tudo mais, veio realmente através dessa sabedoria da escuta, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer administração em Goiânia, já em Aparecida de Goiânia, que é uma cidadezinha próxima a Goiânia, eu tive a oportunidade de ter uma palestra com Henrique Meirelles, naquela época, há 18 anos atrás, né? E aí eu lembro que ele soltou uma frase que mexeu muito comigo naquela época, que era assim: é necessário sonhar muito alto, mas com os pés fincados no chão, né? Então eu passei a observar muito o que o mundo mostrava pra gente e sonhar muito. Eu sempre fui muito sonhadora, mas sempre com os pés muito fincados no chão, né? Eu terminei recentemente um relacionamento que mexeu muito comigo, né, que durou 3 anos desde a minha separação, e ele sempre falou que eu racionalizo muito as coisas. Eu racionalizo, eu penso realmente muito nas coisas, mas eu tenho uma emoção muito grande aflorada em mim. Ele infelizmente não conseguiu enxergar essa parte, mas esse meu ponto, porque ele até buscou as respostas de não continuar o relacionamento em mim, né? E a resposta para mim esteve sempre nele. Então, essa racionalização que ele sempre citou, não é uma racionalização de realmente levando as coisas de uma forma simplesmente racional. Sou muito emoção, mas eu sempre penso realmente e analiso
o ambiente que eu estou, né? E isso tudo eu aprendi nessa observação e na escuta. Eu acho a escuta talvez mais importante do que a oratória. Tinha que ter uma escutatória também, além de oratória, né? Porque realmente isso faz nos desenvolver enquanto pessoas. Mas nessa busca constante minha do autoconhecimento, eu falo que eu até tive um start muito grande de 2019 para cá, porque eu vivi uma ruptura grande de um casamento de 21 anos, eu casei com 20 para 21 anos, grávida, e vivi uma história de 21 anos casada, e de repente nós nos vimos separando de uma forma muito traumática, muito triste, muito difícil. Eu falo que a separação é uma das piores situações da vida, e foi realmente muito, 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 muito difícil. Talvez uma das piores situações que eu já vivi na vida com a separação, né? Não a questão da separação em si, porque ela de fato era algo que era certo para nós, mas a forma que as coisas foram conduzidas e com duas meninas no meio, enfim, foi realmente uma ruptura traumática que trouxe várias consequências, traz até hoje, e que a gente enfrenta de frente tudo isso. Mas de lá para cá eu desenvolvi esse potencial de autoconhecimento. Mas eu vi que na internet, aqui mesmo, no YouTube, no Instagram, existiam pessoas capazes de me enxergar, de me ajudar a enxergar esse autodesenvolvimento e esse autoconhecimento. Pessoas fantásticas, não pessoas fantásticas de bondade, mas pessoas com qualidade, pessoas profissionais, com histórias de vida, com conhecimentos, com aplicabilidade, com desenvolvimento pessoal afloradíssimo, com histórias interessantíssimas de vida e que fizeram dessa história a pessoa que se tornou naquele momento, que tem propriedade para falar o que fala. Eu passei a ter uma obesidade de informação muito grande, mas eu tive um bom senso muito grande e muito aflorado em filtrar essas informações e trazer para mim o que era bom. Então, a pessoa que eu estou me tornando, porque hoje eu sou diferente do que eu era ontem, todos os dias eu estou mudando, a pessoa que eu estou me tornando, ela vem através desse autodesenvolvimento, mas de toda essa mentoria que eu tenho de forma grátis, porque algumas eu paguei porque eu tive interesse em pagar, mas outras, principalmente as que eu iniciei, foram de forma orgânica, né, na busca realmente pelo conhecimento, pelo entendimento. E aí, com essa oportunidade, eu venho me desenvolvendo e hoje tenho propriedade de vir aqui falar tudo isso que eu estou falando para você. Mas um dos pontos principais que mais me fazem desenvolver e que me fizeram desenvolver enquanto pessoa, profissional, enquanto mulher, que hoje eu me sinto uma mulher maravilha, é a partir do momento que eu olhei no espelho e me reconheci. E tive a real certeza de quem eu sou, fazendo essa pergunta, quem eu sou? Mas é uma pergunta verdadeira, limpa, transparente, onde você realmente se reconhece. Aí você passa a potencializar os seus pontos positivos, que todo mundo tem muita coisa positiva a oferecer, e a banalizar e tentar colocar de fora os pontos fracos. Você consegue, de uma forma melhor, orquestrar essas situações da vida, de quem você é e das suas ações, atitudes, sentimentos, em cima desse reconhecimento. Então, um exemplo, eu sou muito boa em vendas. Por quê? Porque eu nasci no meio de vendas, onde a história que eu contei para vocês da mamãe, de aprender e ver ela no atendimento, eu fiz administração e eu, estando em Goiânia, quando eu comecei a fazer administração, eu pesquisei o que era interessante no mercado na época, lá em Goiânia, para eu atuar. E eu entrei no segmento, no momento de construção dos similares e dos genéricos no mercado. Eu tive essa oportunidade. Então eu caí num segmento onde eu falo que a gente era unidade e comprimido vendido. Então eu aprendi muito nisso, muito, muito, muito.
era um mercado, é um mercado muito rico, riquíssimo, né? E onde você aprende realmente na rua, na escola da vida, a vender e a comunicar. Um dos segredos da vida é a comunicação, né? E a gente vai falar muito disso aqui o tempo inteiro. Então, eu me vi nessa oportunidade, eu comecei como promotora de vendas de laboratório, promotora, assim, propagando um laboratório que na época estava em Anápolis, né? Lá tem o DAIA, que é um distrito industrial muito grande, onde estão as principais indústrias, hipermarcas, Neoquímica, Teuto, na época, Green Farm, outras indústrias, Natulab, tudo, indústrias grandes estavam lá, e eu comecei no Geolab, uma indústria fantástica, e comecei como promotora de vendas, né, pesquisando e vi que no mercado essa área de medicamentos era fantástica. E logo comecei a ver no mercado, e aí até vem um outro fator que eu vou falar aqui com vocês da força do pensamento, vi no mercado que tinha uma distribuidora fantástica, onde todo mundo, toda farmácia que eu ia, falava assim para mim, você tem que colocar esse produto do Geolab dentro dessa distribuidora que a gente vai comprar. Então a venda ela acontecia dentro da distribuidora, né? A farmácia comprava da distribuidora aquele laboratório, aquele produto, e comercializava na sua farmácia. Então, eu propagava os produtos da Geolab, mas eu sempre ouvia do empresário, do dono, do gerente, do dono da farmácia, que era necessário estar nessa distribuidora X, que não vem ao caso os nomes, para eu conseguir monetizar e gerar venda e demanda. E aí eu pensava assim, gente, eu tenho que trabalhar nessa distribuidora. Essa distribuidora é o que há em Goiânia, né? Essa distribuidora é demais. E eu sempre ouvia assim que o proprietário tinha começado como representante e que virou dono dessa distribuidora, construiu essa marca tão bacana e vendia inclusive Neoquímica. Ele era semi-exclusivo em Neoquímica na época. E Neoquímica é Neoquímica, né? Naquela época, então, estava assim, no auge do momento. Então, eu comecei a construir uma mentalidade de que eu preciso ir para essa distribuidora. Gente, 4 meses depois eu fui contratada por essa distribuidora. Eu comecei como representante. Eu fazia vendas no mercado, nas farmácias. Logo depois eu me tornei, depois de representante, eu me tornei supervisora e fiquei lá 12 anos. Nesses 12 anos eu construí uma carreira linda no mercado comercial corporativo. Eu deixei a distribuidora como diretora comercial. E aí eu falo que uma das maiores escolas realmente que eu tive foi no segmento de medicamento, onde eu me desenvolvi todo esse potencial meu de comunicação e coloquei sempre muito à frente essa questão de observar e aprendi muito com o dono da distribuidora, muito com os concorrentes, a escutar muito, né? Então, essas habilidades cognitivas são que realmente nos desenvolvem. E eu sempre fui fazendo isso de uma forma natural. E acabei saindo da distribuidora, aí já é outra história, por opção, fui para uma concorrente a convite, fiquei um tempo, depois trabalhei na área de dermocosméticos, que foi maravilhoso, que também era um outro segmento que estava começando, fui trabalhar com proteção solar, porque convidei essa indústria de proteção solar para ir para dentro dessa distribuidora, e no convite ao dono, ele acabou me convidando a ir para a indústria dele, e eu fui e trabalhei lá em torno de 2 anos e 9 meses, onde também aprendi muito com ele, muito, 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 e depois, por uma circunstância da vida, acabei retornando para Uberaba. Então, vivi em Goiânia quase 15 anos e retornei para Uberaba, e aí a vida mudou completamente, veio a separação e tudo. Então, pessoal, hoje eu venho assim com muito conhecimento, muita propriedade, muita bagagem, em criar esse canal de uma forma assim, espontânea e natural, que eu estou estudando para isso, e eu vejo no YouTube realmente uma rede social de desenvolvimento muito grande para o mercado, eu falo para monetizar, que é um dos objetivos, mas também para ter essa liberdade de comunicação, né? Então, é através daqui que eu vou realmente aplicar e trazer todo esse conteúdo que eu carrego, trazer situações de vendas também para vocês, mas principalmente trazer uma transformação,
né? O meu grande objetivo sempre foi deixar um legado, assim, que seja um legado para as minhas filhas, mas um legado rico, né? Eu nunca me vi passando no mundo de forma despercebida. É como eu falei, eu gosto de aparecer, né? Eu marcar essa presença. Esse aparecer que eu falo aqui não é um de ficar parecida, não. De uma forma discreta, mas um aparecer com realmente esse conteúdo que eu tenho, com tudo isso que eu tenho para falar. Então, nesse momento da vida onde eu vivo uma transformação física que traz essa transformação interna também maior, onde é uma semana de aniversário, onde a gente fica mais reflexivo mesmo, que é natural, né? E eu acho que eu não estou caminhando para o fim, né? A gente deixa de viver se a gente não vive todos os dias, né? Aí sim você está deixando de viver. Eu acho que eu estou caminhando para algo muito grande ainda a construir, né? Eu vivi um pouco mais do que eu tenho ainda para viver, pelo menos a metade do que eu tenho ainda para viver. E eu quero viver de forma intensa. E eu acho que para realmente viver de forma intensa, é necessário essa construção, essa timeline da vida, né? Essa retrospectiva. E dentro dessa retrospectiva eu vou trazer esse conteúdo. Então, o que eu peço aqui também? Primeira coisa, se inscreve no meu canal, curte o conteúdo, compartilha e me ajuda a desenvolver essa comunidade aqui dentro, né? É uma comunidade muito voltada para a mulher, mas não necessariamente. Tá? E outra coisa, eu tenho muito conteúdo para falar, realmente para mulher madura e tudo mais, mas eu tenho um conteúdo muito grande para falar para essa pessoa em desenvolvimento muito grande, que é aquele jovem de 18 anos, 20 anos, por exemplo, que está observando, assim como eu fazia lá no passado, que está começando a sua carreira profissional, pessoal, de desenvolvimento, e que está observando os mentores da vida. Eu quero ser mais essa mentora que deixa esse legado para esse jovem, para ele contar lá atrás. Eu assisti um dia um vídeo no canal da Jufranja, um vídeo no canal, sei lá, e eu vou colocar o nome ainda e vou falar desse nome e tudo mais. Eu comecei primeiro com o vídeo, né? Agora que eu vou construir o canal. E aí eu quero saber que eu deixei realmente um legado para esse jovem, algo a acrescentar. Então, dentro desse conteúdo, eu vou desenvolver outras pessoas. E todos os dias a gente aprende. Todos os dias nós somos aluno e professor. É diário isso. É diário. E é isso que eu quero deixar aqui. Tá bom? Segue o canal, curte, compartilha e vamos juntos nesse movimento. Beijo, até a próxima.